Liderança comunicativa. Quando a voz se torna ação. A liderança comunicativa nasce do encontro entre propósito, clareza e responsabilidade ética no uso da palavra. Liderar, nesse horizonte, não é simplesmente ocupar um cargo, é produzir sentido compartilhado, convocar pessoas a uma direção comum e sustentar a cooperação em ambientes marcados por incerteza. A oratória, por sua vez, deixa de ser ornamento retórico e passa a ser a tecnologia social que transforma intenção em coordenação, expectativa em compromisso e ideia em movimento. O elo entre liderança e fala eficaz é, portanto, estrutural, onde faltam linguagem e escuta. Sobram ruídos, desalinhamentos e desperdícios de energia coletiva. A oratória eficaz começa antes da fala, no trabalho silencioso de preparação, que envolve delimitar a questão, organizar argumentos em sequência lógica, antecipar objeções e selecionar exemplos que tornem o abstrato palpável. Esse preparo é um ato de respeito ao público, sinal de seriedade e reconhecimento do tempo alheio como bem precioso. A preparação, todavia, não dispensa flexibilidade. O líder orador precisa ler o contexto, ajustar o tom, modular a velocidade e adaptar a profundidade conforme a maturidade informacional da plateia. Nessa dinâmica, técnica e sensibilidade caminham juntas, pois comunicar é ao mesmo tempo transmitir e traduzir. A clareza é a virtude cardeal da liderança comunicativa. Clareza não é simplismo, é ordem, progressão e pertinência. Ao articular problema, causas, caminhos possíveis e critérios de decisão, o líder ajuda o grupo a enxergar o quadro amplo sem perder os detalhes operacionais. Metáforas bem escolhidas iluminam complexidades. Definições precisas evitam ambiguidades. Sínteses oportunas poupam dispersões. Quando a mensagem converge com a necessidade do público, a atenção se transforma em compreensão e a compreensão em capacidade de agir. Esse é o ponto em que a oratória cumpre sua função pública. A coerência entre discurso e prática é o lastro da credibilidade. A fala que promete o que a ação desmente converte-se em ruído corrosivo, gerando cinismo e retração do engajamento. Por isso, a liderança comunicativa exige compromisso com a verdade factual e com a transparência de critérios. Admitir incertezas, reconhecer erros e explicitar dilemas não enfraquece o líder. Ao contrário, humaniza sua presença e fortalece a confiança racional. A autoridade que se funda em evidência, consistência e prestação de contas é mais estável do que aquela baseada no medo ou no carisma efêmero. A escuta ativa é condição de possibilidade da fala que transforma. Ouvir com atenção, refletir o que foi compreendido, checar premissas e acolher objeções sinaliza respeito, reduz resistências e melhora a qualidade da decisão. A liderança comunicativa converte divergências em fonte de aprimoramento e identifica riscos antes que se materializem. A escuta não é concordância automática, é o reconhecimento de que a inteligência é distribuída e de que boas escolhas dependem de informações que muitas vezes estão na borda do sistema. Com quem executa a rotina e percebe o detalhe, a empatia nesse quadro funciona como ponte entre razão e afeto. Em contextos de mudança, pessoas não resistem apenas a planos. Resistem ao medo de perda de identidade, de status e de pertencimento. Uma oratória empática nomeia essas angústias, valida emoções legítimas e oferece narrativas de transição que conectam o passado ao futuro sem desprezar conquistas. Ao cuidar da dimensão simbólica, o líder reduz a ansiedade ambiental e libera energia para a ação coordenada, evitando que ruídos emocionais contaminem decisões técnicas. A ética da comunicação é mais do que a ausência de mentira, é a presença de compromisso com consequências. Palavras abrem possibilidades, mas também criam obrigações. O líder cuidadoso evita promessas impossíveis, não manipula dados, não explora vieses cognitivos para obter adesão à crítica e não estigmatiza dissidentes como inimigos. Ele distingue persuasão de coação, influência de imposição e carisma de culto. A integridade discursiva, longe de ser luxo moral,
é investimento em legitimidade sustentável. O desenho das mensagens requer atenção à estrutura, ritmo e ênfases. Uma abertura que contextualiza, uma narrativa que ilustra, uma argumentação que fundamenta e um fechamento que convoca, formam o arco clássico de um discurso eficaz. O ritmo alterna momentos informativos e momentos evocativos. As ênfases marcam o essencial sem saturar a audiência. Repetições estratégicas ajudam a fixar pontos-chave, enquanto pausas concedem ao público o tempo de processamento. O corpo, com postura, olhar e gestos, integra o conteúdo verbal e transmite segurança. A influência social, quando bem exercida, opera por alinhamento de expectativas e construção de sentido. Em vez de mandar fazer, a liderança comunicativa explica o porquê, detalha o quê e negocia o como. A clareza de critérios reduz arbitrariedades e permite que as pessoas avaliem a justiça das decisões. Ao transformar objetivos em métricas e métricas em aprendizado, o líder dá ao grupo ferramentas para acompanhar o progresso e corrigir rotas sem culpar pessoas por falhas sistêmicas. A comunicação colaborativa é o antídoto mais eficaz contra ruídos organizacionais. Reuniões com pauta clara, papéis definidos, tempos respeitados e sínteses compartilhadas reduzem ambiguidade e evitam retrabalho. Relatórios visuais, mapas mentais e atas objetivas institucionalizam o conhecimento e democratizam o acesso à informação. Em empresas, escolas ou coletivos, essa arquitetura comunicativa sustenta a autonomia com alinhamento. Cada um sabe o que fazer, por que fazer e como avaliar se está no caminho. A gestão dos vícios de linguagem é parte do refinamento oratório. Muletas verbais, jargões excessivos, frases longas e construções passivas enfraquecem a mensagem. A consciência fonética, a articulação clara, a respiração bem colocada e o domínio do volume e da entonação conferem musicalidade à fala e mantêm o interesse do público. O cuidado com o tempo, com as transições e com a variedade de exemplos, dialoga com diferentes estilos de aprendizagem e amplia o alcance da comunicação. No ambiente educacional, a liderança comunicativa orienta o protagonismo juvenil. Ao dar voz a estudantes, ao valorizar apresentações, debates e projetos, educadores formam cidadãos capazes de argumentar com respeito, negociar divergências e articular propostas. Essa aprendizagem não é periférica ao currículo. Ela é o próprio coração da experiência democrática. Onde a palavra circula com responsabilidade, a violência simbólica diminui e a cooperação aumenta. Em síntese, a liderança comunicativa não é mera soma de traquejo social e boa dicção. É um modo de organizar a ação coletiva pela linguagem, ancorado em clareza, empatia e ética. O líder orador não manipula, ele ilumina. Não promete milagres, estabelece critérios, não sufoca a divergência, canaliza menos ao fazer da palavra uma ferramenta de cooperação, transforma grupos dispersos em comunidades de propósito e projetos em legados.